Olá, pessoal. Hoje eu vou comentar sobre métodos de um paper e, para isso, eu vou dar um exemplo prático de como a gente pode revisar e melhorar um paper que eu estou trabalhando, ou mesmo que eu já comentei sobre o abstract e a introdução. Tá? Então, indo direto para ele, né, a gente está aqui com a nossa nossa lousa, desculpa. Métodos, eu gosto de. Claro que aqui já vai ter muito mais variação em relação à introdução, por exemplo, ao abstract, tende a ser menos estruturado, mas eu gosto de utilizar uma estrutura que é parecida, né, com o que tem aqui. Então, métodos dividir em desenho, em participantes, tá? Em o que eles descrevem aqui como clinical measures, que tá ok para esse paper, né, mas de uma maneira mais geral, poderia até chamar de assessments, tá? Isso até incluiria estudos que não são apenas clínicos, então, de repente, um estudo que envolve neuroimagem, biomarcadores, exames de sangue, a gente pode colocar tudo aqui no assessments. E, por último, isso aqui não precisa necessariamente, mas como eu falei para vocês, é menos, não precisa ter um subitem, né? Mas como eu conversei com vocês, é mais flexível. E por último, né, o quarto que eu gosto sempre de colocar é a análise estatística. Então tem que ter esses quatro, e aí eu já falo, né, o que eu já vou comentar esse procedures, né, mas basicamente ele poderia estar no desenho, ok? Mas vamos lá, vamos lá. Para o desenho, num primeiro momento, a gente vai comentar o design do estudo, né, o desenho em si, mais algumas informações complementares. Pode dar um panorama geral do estudo. Se for algo mais complexo, um estudo que envolve várias variáveis, né? Deixa eu até, vou apagar isso aqui, que confunde, né? Isso era de outro gravação. Mas, enfim, se tiver sendo utilizado várias variáveis e um desenho mais complexo, a gente pode mostrar uma figura só para o desenho. Caso contrário, não é necessário. Tá? Então, aqui o desenho vai comentar sobre o desenho em si, né, no primeiro parágrafo, e o que foi utilizado de uma maneira geral. Tá? Como estrutura, ele tá perfeito, tá? Mas aqui tem algumas coisinhas que vale a pena comentar. Então, e é legal ver como que a gente classifica os desenhos do estudo. Isso eu vejo que tem muita incerteza aqui. Então, não é só assim, the current research, não é a pesquisa atual de design, né? Não é the research. Também nem precisa falar o current, porque claro que a gente está falando desse estudo, não de outro. E aqui ele fala, né, descritivo, observacional, single cohort, e aqui mais embaixo, open label control clinical trial. Tá? Então aqui não teve muita clareza do que dos desenhos de estudo, certo? E aí, de uma maneira mais geral, eu queria lembrar, né, a gente tem dois grandes grupos de desenhos clínicos, né, tem pré-clínicos também, mas de desenhos clínicos a gente pode dividir em desenhos de intervenção, tá? Que são os trials, os clinical trials, e desenhos observacionais. Os desenhos observacionais, em que não há intervenção, a gente teria principalmente os de prevalência, tá? Ou de corte transversal, que a gente chama. Caso controle, a gente teria os de coorte também. Tá? Então, esses seriam os três principais tipos de estudos observacionais. E de intervenção, basicamente tem uma intervenção, e aí pode ser dividido em ensaios clínicos abertos ou ensaios clínicos randomizados. Se quiser usar um termo mais preciso, que muitas vezes é mal interpretado, mas aqui seria o que a gente chama de quase experimental. Tá? Quando não é randomizado, quando é aberto. Apesar disso ser o mais correto, às vezes esse quase pode estar interpretado como
tipo, quase, sabe, meia boca, não foi 100%. Então, às vezes pode ter uma crítica de um revisor que não entende essa denominação implicar com esse quase, tá? Mas o termo mais correto seria quase experimental designs, estudos experimentais propriamente ditos, porque esses teriam randomização. Randomização é o que define, basicamente, se a gente tem um estudo de intervenção experimental que vai ter o máximo grau de causalidade, tá? Claro que a gente tem outros desenhos, né? Aqui o que ficou faltando são as revisões sistemáticas e meta-análises, como um exemplo mais famoso. Mas aqui são os principais. Aqui a gente vê que tem uma certa confusão, tá? Então, o desenho é um open label clinical trial, é um quase experimental, né, no caso, mas pode chamar de um open label clinical trial, porque é isso, todo mundo está recebendo sertralina, provavelmente não foi mascarado, está cegado, poderia ter sido, eventualmente os pacientes poderiam não saber que eles estavam tomando sertralina, as pessoas que avaliam talvez pudessem não saber também, podia, enfim, avaliar sem saber que estava num estudo, certo? Mas basicamente vai ser um open label clinical trial. E aqui a gente vê que utilizou, na verdade, o reporting errado, né? Não é um estudo observacional. Eu deixei até aberto aqui algo que pode até ajudar, que é entender os tipos de desenhos, né? Então, o Equator Network, que aí se pode conferir os tipos principais de estudos, como eu comentei com vocês, os randomizados, os observacionais, tem protocolos de estudo, é um outro tipo de desenho, né? Estudos diagnósticos prognósticos, case reports, guidelines, né? Temos vários aqui. Estudos econômicos também de custo-efetividade, mas aqui ajuda a gente a se guiar, tá? Então, aqui seria o principal. Aqui eles apresentam, né, o IUNI, que é o ambulatório desse grupo, ok? Recebe sertralina em monoterapia, variando de 50 a 200, vai ajustando dessa maneira, tá ok aqui, né? O que está sendo descrito mais embaixo como procedures, né, poderia ser, tá lá no desenho também, né? Normalmente a gente pode colocar lá aonde foi feita a aprovação do estudo e pode colocar uma informação geral aqui, né, que foi feito de acordo com o DSM, etc. Tá? E você vê aqui também uma informação bem adequada para o design. Tá? E olha só, está falando uma informação bem interessante de desenho, nas semanas dos estudos. Né? Talvez aqui tenha até algo um pouco confuso, né? 8, 12, 12, será que está certo? 8, 12, 12? Talvez 8, 12 era 1, 8, 12, 24. Né? Depois vem aqui participantes, fala como que os participantes, enfim, até antes disso, seria talvez mais interessante colocar os critérios de inclusão e exclusão. Pode seguir uma determinada lógica, primeiro inclusão, exclusão, quem que fez os diagnósticos, depois como essas pessoas foram assessed, né? como foi entrado em contato com elas. Aqui está dividido inclusion, exclusion, está ok, mas perdeu um pouco a narrativa, porque aqui parece muito de protocolo de estudo. Seria interessante escrever, né? Deixar escrito, não nesse subtópico, né? Nem precisaria disso, certo? E inclusion / exclusion não está dando tanta informação, pode falar eligibility, né? Que aí embarca tanto inclusão quanto exclusão. Tá? Mas aqui comenta, tá bonitinho, poderia estar numerado ou não, tá? Mas aqui tá ok, como descreve os critérios de inclusão e exclusão. Aqui descreve como foi entrado em contato com os pacientes, acho que tá excelente também. Aqui é uma consideração interessante, né? Onde que a gente vai colocar a primeira descrição da amostra? Se coloca no métodos ou nos resultados? Isso não tem uma grande padronização na literatura,
De uma maneira geral, eu vejo que estudos mais fase 2, muito pivotais, muito proof of concept, né, não pivotais, que querem testar mecanismos, eles costumam colocar a descrição da amostra no métodos, tá? Estudos mais clínicos costumam colocar a descrição da amostra nos resultados. Então, seguindo essa tradição, eu aconselharia colocar esse parágrafo nos resultados. Não está incorreto colocar nos métodos, mas o mais comum nesse tipo de literatura, na literatura médica, é esse aqui ser o primeiro parágrafo dos resultados. Tá? Aqui está descrevendo de uma maneira bem narrativa, tá bem descrito. Aqui daria para melhorar um pouco mais a figura, e de novo a questão da figura que eu comentei com vocês também, né? O flowchart, ele pode estar no métodos ou nos resultados, eu aconselharia estar nos resultados. Tem termos que estão muito traduzidos ao pé da letra, e aí esse é o mais difícil, né? Quando a gente é nativo de português e falar numa outra língua, quando você só tem palavras para utilizar. Quando você tem sentenças, dá para explicar melhor, mas aqui tem coisas que ficam estranhas, né, traduzidas, principalmente a questão de palavras soltas, né, então entrance, research, analysis está esquisito, né, daria para usar palavras melhores, e aí eu aconselho, não precisa inventar um diagrama que está meio inventado aqui, pode pegar os que estão naqueles guidelines, né, do Equator Network. Então, pre-trial, phone call, showed, did not show, tá esquisito, né? Não dá para entender de uma maneira geral o que aconteceu, né? Talvez as pessoas entraram no site, aí fica um pouco difícil entender o que é pre-selection e pre-trial, né? Se teve 2 entrevistas ou não. Aqui tem mais uma, e aqui vai indo, tá? Antes de comentar o que eu já vou comentar, é importante lembrar que as figuras e as tabelas, elas têm que existir sozinhas, tá? Então, vamos supor que alguém perdesse todas essas páginas e só sobrasse essa figura, tá? Ela tem que estar autossuficiente. Então, aqui não está autossuficiente porque a definição do SCID está no paper, não está na figura. Tá? Teria que estar descrito o que é isso. Uma coisa importante na figura em si é ter uma certa padronização. Não parece que tem tanto aqui, tá? Vejam que, tanto em formas de linhas, né? As flechas vão cada uma para um lado, mas aqui uma hora fala exclusão, outra ausentes, não aderência, né? Acho que essa palavra nem está certa. Primeiro que seria interessante explicar isso, o que está acontecendo. Depois, não dá para entender qual que é a população que foi analisada aqui, e aí é importante lembrar que os autores citaram que teve lá o tal do IUNI, que é o ambulatório, é um estudo, e aqui usa dados do IUNI. Tá? Tem que tomar cuidado que talvez os objetivos do primeiro estudo e desse estudo atual sejam diferentes. Tá? Mas aqui também o que vai interessar a gente, se isso vai ser intenção de tratamento ou não, se vai utilizar toda a população do estudo ou só aquela que terminou o estudo. Tá? Então, aqui tem não respondedores, parece que não, mas por outro lado não está dizendo exatamente quem vai ser analisado, se é toda a população ou não. Então, essa é uma figura que tá confusa, ela até revela falhas do estudo, tá? Deixa até um pouco mais confuso aqui. Tá? Depois a gente vai ter o desfecho, mas de novo, né, a questão, quem que é o desfecho? Né? Só as pessoas que terminaram o estudo ou só aquelas que chegaram no final do estudo, certo?
Então, aqui a gente fica na dúvida também. Medidas clínicas, aqui, ok. Tá? Então, tá descrevendo as escalas que foram utilizadas. Aqui essa é a escala principal do estudo, né? Lembra lá do DTS. Como aqui é a escala principal do estudo, eu aconselharia perder mais tempo, né? Lembra que eu uso tempo como sinônimo de palavras, né? Descrever em mais detalhes que escala que é essa, certo? Pode perder um pouco mais de tempo aqui. Na análise estatística, uma coisa que a gente sempre descreve, né, se preocupa em descrever, é o poder do estudo, então como que foi calculado a amostra, se foi feito uma determinação de poder estatístico, isso é uma coisa que é muito relevante, então tem que estar em algum lugar, certo? Aqui não precisa explicar exatamente o que é a nova de medidas repetidas, certo? Isso já se supõe que o leitor saiba. E aqui, de uma maneira geral, não está tão fácil de entender o que foi feito. Um conselho que eu sempre dou para os meus alunos é colocar e deixar explícito qual que é a variável dependente, qual que é a variável independente, quais são as covariáveis, qual que é o modelo que foi estudado e quais foram as hipóteses que foram testadas. Colocando dessa maneira, fica muito mais fácil entender exatamente o que foi feito. Tá? Então, aqui seria os principais conselhos, né, as principais considerações que eu daria a respeito dos métodos do estudo. Tá bom? Um abraço.